Olá, pessoal. Esse é um vídeo do grupo de estudos dos livros da Joana de Ângeles. Eu sou o Robson, né? Eu sou um dos membros do Portal Paz e já faz agora bem uns 12 meses ou um pouco mais que a gente estava com essa proposta da leitura dos livros de Joana de Ângeles. É uma tarefa árdua, parece que sim, né? Só ler o livro já é uma tarefa muito árdua e a gente começou a ler na ordem, né? Então, o livro, a série psicológica tem 16 livros. Foi começada a psicografia, né, pelo Divaldo Pereira Franco no começo da década de 90. Então, os primeiros livros são de 1989 e 1990. E o último livro é de 2011. Então, foi um período muito longo durante a elaboração e a publicação desses livros. E o próprio espírito, né, da mentora Joana de Ângeles, ela mesma esclarece que o objetivo dela era fazer uma ponte entre o espiritismo e a psicologia, especialmente a psicologia moderna, né? Que ela tinha essa visão de que vários autores estavam trazendo teorias sobre a mente e que isso refletia sobre as funções da alma e as funções do espírito. E que ela sentiu uma lacuna muito grande entre uma correlação entre isso e a espiritualidade, porque a maioria das doenças tem uma raiz espiritual, né? E aí aqui comigo, para poder apresentar esse trabalho, tem membros aqui do canal, a Vânia Simão, a Aline Schreiber, a Karina Machado e a Jéssica. Se quiserem dar um tchau para a turma, daqui a pouquinho vou abrir a palavra para vocês. Muito bem. Oi, pessoal. Obrigado, gente, pela participação, pela presença. Nós, então, começamos pelo livro Jesus e a Atualidade, né, que é o primeiro volume da série. Na época, a proposta era um estudo um pouco mais teórico. E a gente também estava acompanhando os vídeos, né, como a Aline estava lembrando aqui nos bastidores, a gente estava acompanhando os vídeos da AME do Rio Grande do Sul, né, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, que um casal de psicólogos, né, a Michelle e o Alexandre, fizeram um apanhado teórico mesmo para embasar a leitura da Joana de Ângeles. São vídeos muito profundos, eles têm gratuitos no YouTube, é só entrar no site, né, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, vocês têm acesso a esse material. E a gente conseguiu fechar o primeiro livro, foi como se fechasse um ciclo, e depois a gente viu que a tarefa era bem mais árdua do que a gente estava imaginando, e a gente fez um intervalo. Depois retomamos para estudar o segundo livro, que é O Homem Integral, que é esse volume, eu tenho na capa dura, né, de uma série que foi editada pela Mansão do Caminho para arrecadar fundos mesmo. Mas é uma coleção toda bonita, com a capa dura e numerada aqui na lombada, né? Então, Homem Integral, volume número 2. É um livro que tem uma profundidade muito grande em termos de filosofia, de conteúdo teórico. Ela cita muitos autores do final do século XIX nesse livro. E a linguagem da Joana é uma linguagem muito culta. E, às vezes, a maneira que ela constrói a argumentação e o raciocínio é muito abstrato, né? Quase filosófico, assim. Então, às vezes, é uma leitura muito difícil, e a gente sentiu mesmo que esse tipo de apoio uns dos outros para poder empurrar essa tarefa, né, que é bastante laboriosa, foi muito importante, né? E mesmo a gente fazendo esse tipo de assim, autoajuda entre a gente mesmo, muitas vezes foi uma tarefa bem difícil. E aí, as pessoas que estão no grupo podem falar da sua experiência, né? Podem falar assim sobre o que chamou a atenção nesse livro, ou o que levou a buscar a teoria de Joana de Ângeles. E depois, no final, a gente pode falar um pouquinho sobre o conteúdo em si e um paralelo entre esse livro e o livro do Leon Denis, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque muitas coisas sobre o foco da Joana de Ângeles nesse livro, Um Homem Integral, tem a ver com essa questão da existência, né, do perguntar sobre quem sou eu, como eu me encaixo nas coisas.
Então podem ficar à vontade, aqui a tribuna é aberta, não tem levantar a mãozinha igual nas outras reuniões, então cada um que sentir vontade de falar, pode falar. Eu vou começar dizendo que Joana sempre foi um grande desafio para mim. E eu me pegava iniciando diversas leituras e parava. Muito pela didática, que realmente são livros difíceis de você compreender na primeira leitura, e eu acho que é necessário uma certa insistência, e para a gente ir lendo aos poucos e extraindo os sentidos, porque eu percebi que eu lia o capítulo 3, 4 vezes, e nas 3, 4 vezes eu tinha um entendimento diferente sobre determinado parágrafo, e isso foi me encantando de uma forma que eu não conseguia não querer mais, não acompanhar o livro. E às vezes eu ficava até tímida de compartilhar as minhas reflexões justamente por isso, porque eu começava com um ponto de vista e depois eu já tinha 3 diferentes. E aí eu já tinha que construir na minha cabeça o que eu sentia sobre aquilo, qual era o meu ponto de vista. E isso foi muito difícil para mim, justamente por conta dessas mudanças. Eu não sei vocês. Obrigado, Jéssica, por colocar a bola no campo. Vamos lá. Vamos lá. Eu compartilho muito da ideia da Jéssica, porque eu também, no começo, fiquei bem assim, pensativa, né, no que falar, no que abordar, porque é muito profundo mesmo a colocação da Joana de Ângeles, e ela faz a gente ir de encontro, né, com as nossas questões, quando aborda a ansiedade, quando aborda a fobia, e faz a gente parar para pensar qual que realmente é nosso papel, né, hoje aqui na sociedade, comparando com toda a nossa evolução, com a evolução que a sociedade teve até agora. Então, às vezes eu terminava de ler um capítulo e ficava naquele estado do estado zero, que chama, não sei o que pensar, o que dizer, porque eu sou tudo isso e mais um pouco, né? E é isso que a Jéssica falou, né? Então, lê e relê, e às vezes tinha até comentários dos colegas, o próprio do seu, Robson, que quando você mencionava alguma coisa, achava que eu estava falando de um capítulo totalmente diferente. Mas não, nós estávamos falando do mesmo capítulo, só que com pontos de vista muito diferentes, né? Então, acho que esse livro serviu para abrir minha mente, instigar meu interesse em querer aprender mais, né? Dar um mergulho, assim, para dentro e pensar realmente qual que é o nosso papel hoje aqui, como que a gente está levando a nossa vida, né? Como que a gente está sendo importante, assim, na nossa sociedade e com os outros e mais conosco mesmo. Eu acho que foi isso que me despertou. O meu interesse começou, na verdade, pelo fato de... Estão me ouvindo bem? Pelo curso, né? Esse curso que tu citou logo no início, né, Robson, da AME Brasil, coordenação da teoria dos estudos de Joana de Ângeles, ministrado pela Michelle e do Alexandre, né, os instrutores. E esse curso eu comecei a fazer, mas ele era aulas no YouTube gratuito, só que eu não participava como inscrita, né? Eu só via as aulas e eles estavam ministrando para outras pessoas que seriam coordenadores. E como eu já tinha afinidade, como eu já tenho afinidade bastante com a área da psicologia, eu acho muito interessante, muito importante para a vida, assim. Já tive interesse até de fazer a faculdade para ser profissional na área. E daí com esse curso me instigou ainda mais estudar a Joana de Ângeles e também senti essa vendo os vídeos, embora eles ministrando as aulas ficasse muito palpável, mas não vou dizer fácil, porque elenca muitos livros, não só da Joana, mas sim de outras teorias mesmo, da área da psicologia,
autores, enfim, né? Eles vão linkando bastante estudos. Esse grupo, esses vídeos me instigaram a ver ainda mais, querer estudar a Joana. E só que, claro, né, cai na dificuldade de tudo, assim, que nem o pessoal já falou aqui. A linguagem, né, o cabedal de palavras que não é cotidiano. Embora a gente lendo os livros, a gente já percebe que dá para sim, né, tudo que ela expõe ali no livro, né, que a gente até agora estudou dois, o Jesus e a Atualidade e agora o Homem Integral, dá para linkar bastante com a nossa vida atual, né, o contexto atual, contemporâneo. E é isso, assim, agora quero me aprofundar ainda mais dentro dos estudos, né, e vamos ver se a gente consegue finalizar essa série, né, porque é 16 livros. Eu vou falar, o que eu vou falar se eu não conseguir acompanhar o grupo, na verdade, como eu gostaria. Eu tenho muito interesse também pela área da psicologia, eu gosto da área da psicologia. Eu sou uma pessoa que não conhecia nada de psicologia até que eu tive necessidade de conhecê-la por problemas pessoais. E foram 10 anos de terapia, que foram os anos que salvaram a minha vida, graças a Deus. E de lá para cá eu tenho muito interesse pela área. E o Joana de Ângeles me foi apresentada, né, na minha casa espírita por um grupo estudado. E eu ouvi falar da coleção, dessa coleção aí, o Homem Integral e outros livros. Até tive interesse em participar do grupo, mas eu não tive condições. Por causa de horário, etc, etc. E continuo interessada no assunto, continuo interessada em ler. Eu li parte do primeiro livro, consegui entender alguma coisa, né? Aprender alguma coisa, e depois do segundo, eu fiquei no segundo capítulo, e realmente eu acho que eu tenho que me dedicar realmente mais para poder ver se consigo penetrar nesse pensamento. Mas eu concordo com o pessoal, eu já li o primeiro e o segundo capítulo 2 vezes, e cada vez que a gente lê, a gente já tem uma outra visão da conclusão daquilo que a gente pensou, né? E se a gente vai olhar, daqui a pouco na terceira, provavelmente a conclusão vai ser outra. Então eu acho que deve ser um estudo muito rico. Para quem acompanhou do início ao fim e foi direitinho, bonitinho, eu acho que deve ter tirado bastante proveito. Eu ainda preciso correr atrás do prejuízo, na verdade. Eu acho que esse estudo, né, não só do Homem Integral, mas de toda a literatura da Joana de Ângeles, é muito multifacetado. Então, tem mesmo essa característica de você ler e cada vez ter um significado, mas mais do que isso, às vezes você ter sua atenção presa justamente naquele ponto que você precisa mais naquela hora. Às vezes por isso que a gente tinha a impressão, né, de no grupo de estarmos falando de coisas diferentes, igual a Karina falou. É porque o que chamou a atenção no capítulo para uma pessoa foi um tópico, e para outra pessoa foi o tópico que a outra pessoa precisava, né? Que era aquilo que me prendia a atenção ali na hora. Então, é um estudo assim que tem muita diversidade mesmo. Mas eu acho que toda a psicologia é assim, né? Então, se a gente para pensar que ela está fazendo uma ponte entre espiritualidade e psicologia, e todas as duas coisas são ferramentas para eu trabalhar o meu mundo interior, para eu trabalhar o meu eu verdadeiro, né? A minha essência, só que com pegadas diferentes, o que ela está falando vamos juntar essas duas ferramentas para ter uma ferramenta maior e mais efetiva, né? Então, o lado da espiritualidade tem essa coisa da ligação com o divino, da busca pelo transcendente, né? Da gente ter uma visão mais espiritual da vida. Mas muito disso é mental, né? Essa parte do espiritual muito é mental.
E a psicologia tem a fundação muito recente, né, até mais recente que o espiritismo. Se a gente pensar, por exemplo, que o William James, que é um dos grandes teóricos da psicologia, é final do século XIX, né, o Freud e o Jung já é começo do século XX, e Kardec codificou tudo em 1860, quer dizer, Kardec codificou o espiritismo antes, né, desses teóricos que eu estou falando. Então é tudo muito recente, é tudo muito novo. E é como se ainda existisse muita polêmica, existe muito ponto de vista que é quase que individual, e aí as pessoas começam a argumentar no sentido de quem está certo e quem está errado. E o que a Joana de Ângeles começa a falar não é bem assim. Cada um tem uma parte da verdade que a gente tem que sintetizar para conseguir ter uma visão mais global das coisas, né? E então, se a gente pensa nessa proposta dela como ferramentas para a gente ter modos de fazer tanto a reforma íntima, como a ligação com o divino, como o tratamento das dores, igual a Vânia falou, né? A gente começa a enxergar o poder disso e o que está por trás dessa proposta, que não é simplesmente a gente conhecer. Tem um lado que é a teoria que está ali, e que aí eu acho que a leitura em grupo ajuda, porque realmente, como disse a Jéssica, é uma coisa que a gente tem que insistir, senão a gente não sai do lugar, né? Mas que por trás daquilo tem uma ferramenta que eu vou utilizar na minha vida. Não é só como se eu fosse só aprender uma teoria nova, bonita, né? Então, nesse livro O Homem Integral, que é o segundo da série, eu acho que ela focou muito num lado filosófico sobre a questão do ser em si, né? O que é a existência, o que é a angústia da existência, e por que as pessoas precisam passar pelo sofrimento. Por que existe provas, expiações, né? Tentando fazer o link com a espiritualidade. E aí, nessa questão bastante filosófica, ela faz uma ligação com a parte psicológica, que eu construo um ego, que é a minha personalidade, muito para me defender desse mundo que está cheio de sofrimentos. E aí, a partir dessa construção, eu começo a criar uma visão do que sou eu, né, do eu. E às vezes essa visão do eu, ela é muito materialista, porque o meu eu, do ponto de vista da personalidade, é o meu corpo, são as minhas coisas, os meus títulos, né? Os meus familiares, a minha família, os meus filhos, a minha mulher, né? Então a gente tem muito essa coisa do ego centralizando como se fosse a nossa referência de existência, e aí ela começa a colocar assim, só que essa visão vai levar ao sofrimento, porque é como se eu estou fechando que aquilo é a única verdade que existe, e tem um momento que essa verdade ela desmonta, porque ela é passageira, né? No ponto de vista dos budistas, ela é impermanente, né? E aí, na hora que eu me dou conta dessa impermanência, eu entro numa angústia existencial muito grande. E aí, nesse sentido, né, é que eu acho que tem um paralelo muito grande com o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro que agora está sendo muito mais estudado que na época da publicação. O Leon Denis era um francês contemporâneo do Kardec, e, segundo algumas fontes espiritualistas, era uma das reservas, né? Se Kardec falhasse na missão dele, o Leon Denis já estava com toda uma literatura pronta para ele ser o codificador, se o Kardec não conseguisse chegar no final da tarefa dele. E tinha outras reservas também, né? Outras pessoas que estavam nessa posição. Mas aí ficaram alguns livros do Leon Denis, né, que sobreviveram até hoje, e um dos mais importantes é esse, onde ele coloca justamente do ponto de vista bem espiritualista essa mesma dúvida da Joana, né? Por que existe o sofrimento? Por que a gente tem que enfrentar provas e expiações, sabe? E aí, na hora que a gente vai juntando, né, os pontinhos, que a gente vai formando uma figura, aí a gente começa a achar uma parte das respostas, né? Pelo menos para mim, com esse livro, foi assim. O que eu acho interessante, voltando àquela sua primeira introdução, falando sobre os pontos de vista diferentes, né? Cada um tem um foco dentro do capítulo quando estuda. Eu falo pela minha experiência pessoal, porque
nem, nem tudo serve para todo mundo. Cada um vai ter aquilo que mais se adequa à sua, ou ao seu momento, ou à sua maneira de entender, ou à sua maneira de sentir. Porque, por exemplo, eu tive 3 experiências numa terapia de análise. Sinceramente, não me dizia nada. Absolutamente nada. Eu ficava olhando para o profissional, ficava ali perguntando que sentido, o que eu estou fazendo aqui, que sentido tem isso? Né? Depois, num outro momento, eu tinha desistido, procurei tudo, mas sabe como é que é? No problema do ser, o destino da dor leva a gente a buscar de novo o mesmo caminho. Aí caí na mão de uma outra profissional que era da linha de Gestalt terapia. Foi ali onde eu me encontrei. Foram 10 anos de um trabalho riquíssimo que até hoje ele reverbera e até hoje muitas coisas voltam na minha cabeça, muitas respostas, muitas perguntas, outras respostas vão surgindo, perguntas que eu fazia lá atrás, mas quase como se tivesse ficado assim, sedimentado de uma forma concreta dentro de mim. Entendeu? Então, assim, aquilo serviu para mim, mas talvez não sirva para outras pessoas. Entendeu? Então, eu acho que realmente, por isso que cada um tem um foco, cada um tem uma maneira de interpretar, cada um tem uma maneira de sentir, de viver. Entendeu? E eu acho que esse livro do Leon Denis eu não tenho, mas eu já ouvi falar que ele é muito bom. Eu consigo ler também. Obrigado, Vânia, pela contribuição. As pessoas têm mais coisas a acrescentar, podem ficar à vontade. Vou falar um pouquinho de novo sobre o que me encantou no estudo, né? Eu não consegui acompanhar o primeiro livro, né? Então eu peguei do segundo, que é o Homem Integral. E o que me encantou, assim, é que tudo nos leva a Deus, né? A nossa fé. E que há algo mais, né? Além de todas essas questões que a gente vive, que a gente passa e que a gente enfrenta, ela coloca como isso, como a gente buscar a nossa fé, algo mais, né? No resumo foi isso, eu não sei explicar assim com as palavras dela, mas isso que no final, depois de você ler durante o capítulo, dava um certo desespero de tudo aquilo que a gente vem passando no longo da nossa jornada evolutiva, né? Mas no final tinha um bálsamo de luz ali quando ela dizia isso, né? Que é o encontro do eu, mas para buscar a Deus, para buscar o sentido, né? O verdadeiro sentido da vida e que está dentro de nós. Então isso dá um acalento para a alma. E foi isso que talvez tenha me motivado a continuar. Porque quando eu iniciava um capítulo, eu pensava, nossa, acho que eu não tenho inteligência para continuar nesse estudo, né? Eu não tenho essa facilidade de entendimento, mas todos nós temos, né? É só fazer uma pausa e tentar buscar mesmo dentro da gente as respostas. Mas é realmente tem que parar para estudar um pouco e pensar. Em cada frase que é colocada, tem muitas mensagens, né? É muito subliminar, a gente fica muito pensativo. Então, acho que é por isso que vale a pena ler Joana de Ângeles, porque é um encontro com a gente, com Deus, com todos. Eu achei muito bonito mesmo. É isso aí. Pegando um ganchinho da Karina, eu também achei isso muito bacana, porque além da psicologia, das questões filosóficas e espirituais, é um estudo profundo de quem nós somos e como nós mesmos podemos colaborar com o processo pessoal de autoconhecimento. E isso é desafiador. E no início eu pensei que seriam muitas teorias, e vai muito além disso. Cada capítulo, para mim, foi um chamado real para a ação. E eu acho que isso me incomodou um pouco. Era um capítulo que eu lia, eu refletia inúmeras vezes, e aí eu me deparava no meu dia a dia com questões ligadas ao capítulo. E aí eu pensava, agora eu não posso mais fugir. Agora eu tenho um mínimo de conhecimento para tentar lidar com essa situação de uma forma melhor e ser mais compreensiva comigo.
E eu achei muito bacana também essa conexão que a Karina trouxe, que é uma conexão com a gente e com Deus. E isso eu senti em todos os capítulos que eu li. A Joana, ela traz no texto, né, em si, né, várias partes dos capítulos, assim, ela traz um contexto social, toda essa parte externa, né, do homem, o que a gente está vendo refletindo fora. Que nem ela tem os primeiros capítulos que ela traz a perturbação, depois ela no meio, assim, ela traz, assim, a reflexão individual, né, o que essa reflexão interna que a gente está vendo fora é o que está dentro da gente. E no final, assim, dos capítulos, eu via bastante uma reflexão final, assim, uma solução que é bem voltada interno mesmo. Então, foi bem o contexto que as meninas já falaram, né? Que a gente tem que buscar em si as respostas, tem que buscar em si as novas atitudes, os novos comportamentos, buscar em si como fazer o meu melhor a cada dia. E assim, e é aplicável. Só que exige um esforço nosso, né? Exige que a gente repense todo dia o que eu fiz hoje de melhor para o meu eu amanhã, o meu eu de amanhã. E essa reflexão, assim, ela vai muito da gente estar comprometido com a gente mesmo, com essa vontade de se melhorar, né? Então, realmente, o livro... E dá para fazer muitas conexões também com o livro número 1, Jesus da Atualidade, muitas coisas também faladas no outro livro, também vem nesse... referindo-se a algumas coisas, principalmente da responsabilidade, da nossa responsabilidade dentro do contexto social. E é isso. Obrigado, colegas, pelas contribuições lindas, né? Pelos depoimentos. Eu acho que tudo permeia muito e é interessante, porque apesar de algumas coisas nas opiniões de vocês coincidirem, como cada uma pegou um ângulo da coisa, né? E isso faz parte mesmo do estudo de Joana de Ângeles. E eu quero convidar vocês, então, a entrar nos grupos do Telegram, do Portal Paz, entrar nos outros grupos de estudo da sexta-feira ou da terça-feira, e nós vamos iniciar a leitura e a troca de ideias sobre o livro Plenitude, que é o livro número 3 da série, né? É um livro que aí o foco sai um pouquinho do filosófico e do espiritual e vai mais para a psicologia mesmo. E aí a gente vai ter várias oportunidades de trocar ideias e de enriquecer a caminhada uns dos outros, porque é uma caminhada árdua, tanto de conhecimento como de reforma íntima, né? E nós vamos trabalhando juntos e vamos sempre chegando no objetivo comum, que é a nossa própria evolução. Então tá certo. Aí eu vou encerrando aqui. Obrigado, pessoal. Se o pessoal que está com a câmera fechada quiser dar um tchau para a turma que está em casa. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado aí pela participação. Gratidão e venha participar, então, do nosso grupo e aumentar os nossos conhecimentos, nos ajudando uns aos outros.